Olá, seja bem-vindo de volta ao podcast Vive Pode. Hoje eu estou com Michel Almeida e sua esposa. Pode, Michel? Isso. Trazer a esposa? Pode, claro que pode. Pode, aqui pode tudo, Michel. Michel é especialista em pessoas e processos. Seja bem-vindo, Michel. Estou muito feliz que você topou. Michel tem um livro, depois a gente vai falar dele no percurso, a gente consegue falar dele, né? E ele trouxe dois para Isso. dar para vocês, viu? Fica aí. Michel, fala um pouquinho só do que você é, que eu já quero começar com uma pergunta de chocar. Bom, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas, né? Desenvolvimento de liderança de pessoas baseado em comportamento humano. Ixi. Mais uma vez, comportamento humano. Você sabe que eu gosto de comportamento humano, né? Eu imagino também que muita gente gosta, mas nem sabe nem o que é. Hoje a gente vai falar disso. É verdade que nós não temos mais o poder de escolha? Na maioria das vezes, não. Porque Vamos lá. hoje, no mundo que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, ela é muito, podemos falar assim, manipuladora, né? E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você já comprou alguma coisa e que você não precisava e que talvez você nunca tenha usado e está guardado no seu guarda-roupa? Essa pergunta acho que é melhor passar para homem, porque a mulher sempre vai responder sim. Né, esposa? É, mulher. Mas inclusive para nós homens também. O porquê disso? Porque nós fomos afetados por uma, entre aspas, manipulação da propaganda e do marketing, fazendo com que nós ativasse o nosso, né, sistema de recompensa e que nós achássemos, né, que aquilo era necessário naquele momento. Né? Então a propaganda ela utiliza de artifícios, né, e de neurociência, porque eu assisti uma aula outro dia de um especialista em neurociência, ele falou que as pessoas que são mais bem preparadas em neurociência hoje são as pessoas que trabalham com propaganda e marketing, porque são aquelas que entendem como a cabeça funciona. E é Sim, só disso que precisa para fazer com que você haja exatamente da forma como sim. eles querem. Principalmente despertar desejos, né? Engraçado, porque isso vai totalmente de contramão ao que eu penso, ao que eu falo, porque eu sempre falo que a vida é feita de escolhas. E Mas aí? é. Mas é. A E vida é feita de escolhas, vou mas, bugar. mas isso não quer dizer que as escolhas são feitas pela sua vontade, mesmo genuína. Elas podem ser induzidas. Né? Eu digo que um exemplo que eu dou é como se fosse assim, né? Você está numa via onde tem muro dos dois lados, não tem porta, e você está andando e só tem um caminho para você seguir. Aí uma pessoa vira para você e pergunta: Vem cá, você está indo para onde? Fala: Eu escolhi para lá. Sim, Sendo que, na verdade, você tem dois muros do seu lado. E muitas vezes na nossa vida, por nossa causa, por causa das nossas emoções e por causa de alguma coisa que nos induz externamente, a sociedade, né? Que muitos dizem que a sociedade hoje é o nosso principal inimigo, entre aspas, né? É o que mais nos afeta. Então, isso faz com que as nossas escolhas elas sejam tomadas por outras pessoas. Nós notamos isso. ai, Mas é bem assim. eu tenho irritação dessas frases, porque eu odeio que as pessoas escolham por mim. Eu tô o tempo todo querendo eu escolher. Eu até falo assim, eu tenho duas opções sempre, eu falo, ó, já deixa duas marcado, porque eu quero poder escolher da sua escolha, escolher do escolhido, entendeu? Então, assim, eu acredito que mulherada é mais assim também, né, amiga? Não sei, mas eu gosto de escolher. Bom, falando de pessoas, que é a sua especialidade, menos um pouco de processo e mais de pessoas. Você trabalha com o que especificadamente? Hoje eu tenho uma empresa que faz o desenvolvimento, né, de pessoas, focado principalmente em lideranças, né, na forma como você lidera as pessoas e as desenvolve de forma com que elas desenvolvam times de alta performance. Você me falou que você fez uma transição de carreira. E isso, assim, tá. Geralmente as idades que eu tenho chamado pessoas aqui, quase todas foram desse jeito. Ah, eu fiz uma transição de carreira. Ah, eu resolvi agora falar o que eu gosto, né? Não sei se é porque é a crise dos 40 que a gente quer mudar e quer fazer o que a gente gosta, né, de verdade. Eu imagino que você tenha se encontrado. Pode falar pra mim como que foi? Você saiu de um lugar, foi pro outro e como foi essa transição? Assim, trabalhei a minha vida toda praticamente em indústria, né, na área fabril e principalmente na área de liderança também, e sempre tive
ótimos resultados, bons resultados, né? Em todas as empresas que eu fui, né? Eu tive uma boa carreira, mas chegou uma parte dessa última empresa que eu trabalhei, uma multinacional, chegou uma época onde eu comecei a refletir sobre a questão do meu propósito, o que que eu poderia fazer mais, né? Como que eu poderia contribuir mais? Aí eu desenvolvi um trabalho, né, dentro dessa empresa, e que esse trabalho funcionou muito, né? Foi um case de sucesso. E eu pensei, por que não? Por que não espalhar isso para fora desses muros aqui? Né? Por que não cumprir a minha missão, que eu entendo que é de contribuir para que a vida das pessoas seja melhor ou menos difícil, e trabalhando. Olha só que legal. Você faz um trabalho onde você cumpre o seu propósito, está contribuindo com a sua missão e mesmo assim é remunerado por isso. Né? Um sonho, né? Um sonho. Não é Eu estou vivendo um sonho, né? É um aprendizado a cada dia, mas isso é o que eu imagino que Deus quis proporcionar para mim esse projeto. claro. Beleza. Você tinha me falado alguma coisa do 30 semanas, né? De um projeto que você explica um pouquinho para as pessoas como é que isso funciona e como isso pode aplicar na vida deles. 30 semanas é um projeto, é um programa que duram 30 semanas, ele acontece às sextas-feiras, durante 2 horas, 2 horas e meia, e ele trata de algumas etapas, né? Onde a primeira etapa é a etapa do reconhecer. Né? Então é um programa onde trata de. Não é uma terapia, mas ele serve de uma forma terapêutica também. Onde você trabalha as suas emoções através de princípios e ele traz reflexão. Né? Através desse reconhecimento, ele traz reflexão para você. Que é uma coisa que eu tenho aprendido nesse tempo, e é isso mesmo, é que as transformações elas são de dentro para fora. Né? A voz de comando ela não funciona mais nem nos quartéis militares, onde um líder ele chega e fala assim: olha, você vai parar de fazer isso porque isso faz mal para você ou porque isso é melhor. A pessoa ela pode até se sensibilizar com aquilo, pode ficar emocionada, ela pode chorar com aquilo. Mas 5 minutos depois ela vai voltar ao normal e Sim. nada vai acontecer. E quando você faz isso de forma reflexiva, você contribui para que a pessoa ela tenha uma reflexão, ela pode achar essa chave que vai desbloquear essa transformação, essa mudança dentro dela. Só ela faz isso, né? Exatamente. Bom, fala um pouquinho disso. Você ia falar das reflexões, né? Do de dentro para fora. Eu não sei se é isso que fala o livro. Isso, o livro ele fala de prisões e fala sobre liberdade também. Né? Aquilo que nós estávamos falando há pouco, né? Sobre escolhas. Esse livro, ele chama Além do Trailer, e o trailer era no sentido do trailer de filme. Uhum. Porque muitas vezes, e muitas mesmo, nós vivemos dentro de um trailer, presos dentro de um trailer, onde nós somos conduzidos a ele e achamos que estamos vivendo um filme. E, na verdade, nós estamos ali presos. E o que é o ruim disso? É porque nós temos a oportunidade de viver um filme inteiro. É como se eu morasse dentro de um aquário e tivesse o oceano ao meu lado, né, à minha disposição, e eu não conhecesse o oceano, eu ia ficar preso. Um filme que é um filme um pouco antigo, do Jim Carrey, que chama O Show de Truman. Esse filme ele fala, né, do Jim Carrey, né, que é o Truman, que ele vive dentro de um reality show, onde só ele não sabe que é um reality show. E tudo lá é feito de forma para que induza-o a fazer aquilo que os espectadores querem. Inclusive tem votações e tudo. A nossa vida real funciona dessa forma. Imagina, eu ia ter pavor. Bom, então aí me fala nas circunstâncias, qual foi as circunstâncias assim para você escrever esse livro, quando caiu sua ficha, o que que aconteceu para que você falasse, nossa, com certeza deve ser uma reflexão sua primeiro, né? Olha, eu tô fazendo da minha vida um trailer, ela pode ser um filme, né? Fala um pouquinho disso, como é que Isso, foi? exatamente. Deixa eu voltar um pouco, como a gente estava falando Ótimo. da minha transição, né? Eu trabalhei como líder quase 20 anos da minha vida, como líder direto, aquele que contrata e manda embora, não só líder de Sim. times. E chegou um determinado ponto onde eu estava assistindo um treinamento e a pessoa que estava lá em cima, ela começou a falar muito sobre o líder que arrasta, o líder de times de alta performance, sabe? Aquelas pessoas que trabalham até de graça para você. E eu comecei a refletir, eu falei, caramba, eu tenho bons resultados aqui, as empresas que eu trabalhei muito boas, né? E eu me desenvolvi bastante, mas eu não me reconheço como esse líder que arrasta. Eu me entendo como aquele líder que faz as coisas acontecerem, mas que arrasta não. E aí eu peguei uma curiosidade e falei, pô, vou estudar sobre isso. E comecei a ver que o líder que arrasta, o líder de alta performance, é aquele líder que tem a competência técnica também, claro, mas uma competência comportamental muito forte, um conhecimento comportamental muito forte.
Porque você só consegue conduzir as pessoas, não estou nem falando induzir, mas conduzir as pessoas ou persuadi-las a um caminho, né? E no caso de uma empresa, ao resultado, quando você sabe como ela funciona. Então, como as pessoas funcionam, como funciona o cérebro humano. E aí eu comecei a estudar um pouco de neurociência, programação neurolinguística, né? E uns grupos que eu participo também eu comecei a entender. E aí eu utilizei a prática que eu tinha desses 20 e poucos anos como líder, tudo que aconteceu, mais esse conhecimento teórico, né, da neurociência e de comportamento, e comecei a aplicar através de algumas ferramentas. E isso fez com que o meu time, primeiro eu, né? Eu trabalhei isso em mim primeiro, através até desse programa 30 semanas, e depois eu comecei a aplicar com o meu time. Isso funcionou de uma maneira assim extraordinária. Né? Eu dou um exemplo, teve funcionário que trabalhava comigo que uma das ferramentas que eu utilizava era reunião departamental. Né, que era uma reunião onde eu trazia um assunto, um vídeo ou uma dinâmica, e depois nós fazíamos uma partilha ao final dela. E um funcionário meu, ele chegou a emagrecer, acho que em um ano, um pouco menos que isso, 30 quilos. E ele testemunhou para a gente, numa reunião dessa, que foi através de um vídeo que ele assistiu de uma senhora que participava de triatlon. Isso ela tinha 80 anos, 80 e poucos anos. E aí ele parou, ele refletiu, chegou em casa e falou assim, cara, que pessoa que eu sou, com 40 e poucos anos de idade, que não consigo caminhar direito. E uma senhora de 80 e poucos anos que tem essa força toda. E ele estava um pouco acima do peso, né? Pelo que ele falava mesmo, né? E aí ele foi e falou: não, eu vou mudar isso. Eu quero ressignificar isso na minha vida. E a partir disso ele começou. Inclusive, ele conseguiu montar um grupo de corrida e de bike dentro da empresa. Foi até reconhecido através de um jornal interno da empresa falando sobre isso. Sim, mas sabe o que é legal? Quando eu olho para isso, eu falo assim, além da chave que virou, e não adianta assim, você tá acima do peso, você tá sem saúde. Gente, se a chave da gente não virar, não adianta. E assim, quando a chave dele virou, ele tinha o poder de escolher ficar daquele jeito, mesmo depois que a chave virou, ou mudar. Aí entra de novo a escolha, que é o que eu acredito, sabe? Porque a gente tem. Eu sempre falo isso, eu tenho 41, nunca fiz ginástica, academia. E assim, eu entro e nunca. Agora que eu falei assim, gente, agora eu preciso envelhecer com qualidade. Não tem jeito, eu preciso fazer, como fala, poupança de músculo, porque é isso que vai fazer parte da minha velhice saudável, né? Então, se a minha chave não virar, eu vou sempre escolher o não, mas a partir do momento que ela virou, eu tenho poder de escolha, do sim e do não. E assim, eu ainda tô em processo, tá? De escolher se eu vou. Não, se eu vou, não, eu vou. Mas quando eu vou, mas é muito difícil, assim, o ser humano, você que trabalha com comportamento humano, né? Você sabe que é muito difícil a pessoa optar e principalmente escolher o bom, o lado melhor. Difícil, muito difícil. Assim, hoje você dá treinamento para pessoas ou você um a um, não, né? Ou é só empresarial? Grupos, empresarial. Eu chego a atender algumas pessoas, né? Eu não gosto nem de chamar de mentoria, mas eu atendo algumas pessoas individualmente, mas o principal é esse desenvolvimento de pessoas. Equipe, né? De equipe, né? Tanto atualmente, por exemplo, eu estou fazendo um trabalho numa empresa onde eu fiquei 6 meses desenvolvendo a liderança durante 6 meses e o empresário ele olhou e falou assim, meu Deus, a transformação aqui está acontecendo, eu quero transbordar isso para a empresa inteira. Ele tem 100 funcionários, eu estou fazendo várias turmas e a cada turma que eu faço, que é de 15 a 20 pessoas, né? Porque senão fica ruim, cada turma que eu faço é uma transformação totalmente diferente. E transforma você. Com certeza absoluta, é um aprendizado diário. Né? Imagina. Sobre essa questão das escolhas, né, como você falou, as pessoas muitas vezes não sabem disso, elas precisam de ajuda para mudar. É como se fosse assim, nós temos um sistema de recompensa dentro da gente. O que o nosso cérebro ele quer? Ele quer o prazer imediato. Ele quer o prazer intenso imediato. O que é o prazer intenso imediato? É quando eu pego um doce que é muito calórico, porque o doce é muito bom, mas a gente sabe que é uma bomba calórica aquilo, e que aquilo, né, se você não souber comer com moderação, aquilo vai te fazer mal. Só que nós comemos, mesmo nos arrependendo segundos depois que a gente terminou de comer aquele pudim. Né? O porquê disso?
Porque o nosso sistema de recompensa, na hora que a gente olha para aquele pudim, ele fala assim, cara, come que é muito bom. Principalmente quando você já experimentou. Porque ele gravou que aquilo é gostoso, que aquilo te traz prazer imediato. Agora imagina você ter um pudim daquele e você ter um prato de salada do outro lado, que é uma coisa que não vai te trazer um prazer imediato. Eu sei que pessoas que podem estar nos assistindo aqui podem adorar a salada e sentir um prazer gigantesco de comer, mas eu estou fazendo uma comparação, né, entre o prazer do doce, que é o maior, e o prazer da salada. Ou, para ficar muito mais claro, é escolher entre sentar no sofá e assistir uma série no Netflix bem tranquilo, depois de um dia de trabalho, ou você sentar na frente de um computador e ir para a escola para estudar, para ter um resultado a médio e longo prazo. O Netflix vai te trazer um prazer intenso e imediato. Quando nós estamos falando de mudança, o nosso sistema de recompensa ele pensa da mesma forma. Olha, tá gostoso aqui. Né? Inclusive, a doutora Ana Beatriz, que é uma neurocientista bastante relevante, ela fala sobre isso, que nós temos que brigar com o nosso cérebro todos os dias, e nós temos que ter uma consciência de que nós não somos os nossos pensamentos, e às vezes nem as nossas vontades. Né? Então, isso é um trabalho que tem que acontecer. E muitas vezes nós, por si só, não conseguimos identificar. Nós precisamos de ajuda externa para isso. E o meu trabalho é justamente isso. Eu digo que eu estou como especialista em reflexão, porque eu acredito nisso. Funcionou comigo e funciona com as pessoas com que eu dou o treinamento, que através da reflexão elas começam a ressignificar essa questão do prazer imediato e começam a entender, né, essa questão do livre-arbítrio, de que a vontade que ela está tendo, não vontade que ela está tendo de mudar, aquilo pode estar fazendo mal para ela. Sim, lá na frente, né? Sem ela Exatamente. saber. Então, quando você vai nas empresas fazer os treinamentos, eu imagino que você tenha, igual você falou da pessoa que se viu, nossa, a pessoa de 80 anos faz exercício e eu tô aqui acima do peso, acomodado. Eu imagino que você tenha vários, não vou falar cases, né? Vamos lá, a gente tá tentando tirar um pouco do inglês, mas tenha casos de sucesso, né? E isso traz bastante reflexão para você, né? Quanto tempo você tá nisso já e o quanto você acha que isso tem mudado você? Eu fiz essa transição de carreira um pouco menos que 2 anos, né? Um ano e pouco, 1 ano e pouco, apesar de já Já ter tá. esse tipo de trabalho dentro da empresa, né? Eu tive um pouco de desafio dentro da empresa, porque a gerente de RH da empresa onde eu trabalhava, ela não acreditava muito nisso, né? Ela era mais do competência técnica. E eu tentei desenvolver alguns trabalhos lá mais pensando na fábrica inteira e não consegui, mas eu tinha autonomia para fazer isso com o meu time. Então lá eu já desenvolvia e quando eu saí eu comecei isso a aplicar. A minha empresa ela tem uma parceria com o Sebrae também e através do Sebrae eu tenho um número de empresas atendidas muito grande. Pra você ter uma ideia, nesse ano e meio que eu tô com essa parceria com o Sebrae, só pelo Sebrae eu já atendi mais de 240 empresas, porque eu dou consultoria presencial e dou consultoria também online, né? E em todas essas consultorias, né, respondendo a sua pergunta, eu tenho ali testemunhos, né? Tanto antes de eu falar, porque as pessoas elas estão sedentas para ter uma pessoa que tenha uma capacidade de escuta ativa muito grande, né? Porque às vezes nós estamos ali ouvindo, mas escutando mesmo a gente não está, né? E essas pessoas elas vêm e dão um testemunho e depois eu vou e contribuo com alguma parte e aquilo serve primeiro para mim, para depois para a pessoa. Então isso é muito comum eu estar dando consultoria para alguém e a consultoria terminar com a pessoa chorando. Sim. Inclusive eu emocionado também com tudo aquilo que eu entendo que veio para mim, né? É o que Deus entregou para mim para eu entregar para aquela pessoa naquele momento. Eu aqui no podcast sou assim também. Eu tô, acho que no 19º, na gravação, e sempre é algo que eu aprendo, assim, sabe? Tem algumas coisas que a chave cai na hora, tem outra. Eu gravei semana passada, te falei, com a diretora Rose do GAC, aqui de São José, e quando ela me deu dados e, assim, várias coisas, e eu falei assim, gente, eu não tenho problema.
Entende? Então, mas assim, eu não fiquei chocada no momento, mas assim, passou a gravação, aí eu fiquei pensando, aí eu tava me sentindo assim, esquisita. E assim, é sempre uma reflexão tão grande pra gente, eu acho que até menos, não sei, impacta outra pessoa também, mas me impacta muito, me impacta muito. Eu sou totalmente grata por estar fazendo e realizando esse sonho. Eu imagino também que é isso que você tinha falado. Quando a gente faz transição de carreira e tudo, a pessoa precisa dar esse passo. Você imaginou que você ia estar fazendo isso algum dia? Não, né? Ia só o quê? Chão de fábrica, ia ficar ali na empresa, vou me aposentar, igual todo mundo pensa. Hoje você é o quê? Profissional liberal, né? Isso, tem a minha Trabalha própria para empresa, você. empresário. Bom, vamos falar disso então. Falando de ser profissional e fazer as suas próprias escolhas, o podcast ele tem uma pegada do eu pode, você pode. Eu tô aqui sem ter nenhuma condição, entre aspas, assim, financeira, vou começar. Eu sei que precisa de um planejamento antes, assim como você teve seu processo, né, para você chegar onde tá. E muitas vezes fala assim, as pessoas olham para elas e falam assim, não, é porque ele trabalhou na Embraer, trabalhou em empresa grande, ele chegou onde tá, e elas não acreditam que elas podem. Você tem alguma palavra de incentivo? Porque assim, você melhor do que eu pode trazer isso para a pessoa, esse tipo de reflexão, sabe? De que ela pode, ela pode. Ela acreditar, trazer sonhos, resgate, o que precisa fazer. Vamos fazer um bate-bola assim mais prático para o pessoal que está em casa Vamos lá. se animar. Vamos lá. Na verdade, todos nós podemos. Todos nós pode, como você Pode? fala. Todos nós pode. Mas para isso, como eu falei, né, nós muitas vezes nos encontramos numa situação e essa situação ela foi gerada, vamos falar daqui a pouco, ela foi gerada por coisas anteriores, onde ela dá uma bloqueada no meu cérebro, onde ela bloqueia. Então, muitas pessoas que você conversa hoje perguntam: e aí, como está seu planejamento para o futuro? Uhum. Como estão os seus sonhos, os seus projetos? A pessoa olha e fala assim: meu, eu estou na fisiologia vivendo a cada dia. Eu estou pensando em pagar o próximo boleto. Né? A grande maioria das pessoas ela pensa dessa forma, por tudo isso que está acontecendo. Né? E isso tem muito a ver, Vivi, com a questão das informações que nós temos hoje disponíveis. Existe um termo que eu aprendi, são dois termos, um chama infotoxicação e o outro é infobesidade. Né? De qualquer forma que você falar um ou outro, ele vai te fazer mal, né? Porque a obesidade nos faz mal e a intoxicação também. Então esse excesso de informação, ele traz muito mal. O que ele faz? Ele nos induz a pensar que não compensa. Muitas coisas não compensam. Então, existe a zona de influência, o que está dentro da nossa zona de influência e o que está fora da nossa zona de influência. Então, a primeira coisa, eu tenho que saber o que está dentro da minha zona de influência e o que está fora. Então, por exemplo, está chovendo. A chuva está fora da nossa zona de influência. O trânsito numa rodovia está fora da nossa zona de influência. O que o presidente, ou o governador, ou o prefeito vai decidir está fora da minha zona de influência. Você pode até pensar, não, mas espera aí, mas eu votar e tal, tudo bem, mas eu sozinho, eu, Michel, eu não consigo mudar isso. Uhum. Só que existem outras coisas que eu consigo mudar. Só que eu gasto tanta energia me preocupando com aquilo que eu não consigo mudar, ou que está fora da minha zona de influência, que me falta energia para mudar aquilo que está ali, que eu posso influenciar diretamente na mudança. Uhum. Então, essa influência de fora, né? Eu tenho até um exemplo que eu falo nos meus treinamentos, que aconteceu comigo mesmo. Eu estava indo trabalhar um dia e passei na frente de uma padaria, vi o carro de um amigo meu. Eu quase não parava nessa padaria. Na verdade, eu nunca tinha parado. E eu sentei lá para tomar um café junto com ele e tal, e trocando uma ideia, uma padaria pequena, tinha um balcão, uma televisão em cima e a pessoa nos atendendo. E eu pedi lá um pingado com pão e tal, e tinha notícia, estava ligado no SBT, eu não sei que programa é, porque eu há bastante tempo eu não assisto TV aberta. Na verdade, eu não assisto nem mais TV fechada, inclusive. Hoje eu seleciono mais o que eu assisto. E estava passando notícias muito ruins, e falando, não sei o que e tal, um monte de coisa muito ruim. E aquilo começou a me incomodar muito. Aí eu virei para a pessoa lá, um senhor que estava atendendo, muito gente boa, sorridente, e falei para ele, vem cá, seu Zé, como é que o senhor aguenta esse tipo de informação 7 horas da manhã? Aí ele me falou um negócio que é comum. Ele deu risada, falou assim, não, eu tô acostumado. Então, olha só, esse foi o exemplo dele, mas pense em todo mundo. Nós estamos acostumados a ter informações tóxicas chegando todos os dias. Isso faz com que
no nosso cérebro, ele foca nas coisas ruins. Quando ele foca na coisa ruim, ele começa a eliminar sonhos, projetos, ele começa a aumentar uma coisa que a gente fala também, que é o medo do fracasso. As pessoas hoje em dia, nós, né, nós não temos medo de errar. O nosso medo é medo do fracasso. Podemos até não saber disso, assim, com essas palavras, mas nós temos medo do fracasso. Então isso bloqueia as pessoas, né? Mas todos nós temos total condição. Nós vemos pessoas que se transformaram grandes empresários ou grandes especialistas, ou que se tornaram mãe, pai, ou qualquer outra coisa, depois de uma idade que é uma idade que não é padrão para ser, né? Então isso tudo depende. Só que para isso acontecer, a palavra de comando, como a gente falou, não adianta. Eu chegar para você e falar, Vivi, você pode. Vivi, todo dia quando você levantar, olha para o espelho e fala, yes, yes, eu posso, eu posso. Isso contribui. Se logo depois que você for lá na frente do espelho, gritar yes e eu posso, eu pegar o meu planejamento e ir lá e executar. E executar dá trabalho. Lembra do nosso sistema de recompensa? Lembra da recompensa a médio e longo prazo? O nosso cérebro é nosso inimigo nesse quesito. Sim. Eu tenho muita dificuldade, assim, de processo, sabe? Eu acho que na verdade, não é Viviane. Eu acho que o ser humano gostaria de ser fast food. Assim, fast food, de novo tenho que falar em inglês, né? De ter comida rápida, de tudo. A gente tá acostumado, né? Então, assim, vamos supor, eu comecei o podcast com 0 seguidores. Hoje já tenho 1.000 e alguma coisa. Mas, assim, Viviane, são 4 meses que você tá. Você queria como? Não, mas eu queria estar com 50.000, 10.000, muito rápido. Mas o que me deixa tranquila é saber que eu vou precisar do processo para quando eu chegar lá na frente, eu poder mostrar para o outro que não é rápido e que tem um processo e eu ganho maturidade no processo. Isso, assim, eu tenho visto em poucos meses como eu mudei. Eu imagino que. Eu sei que faz parte da idade também, a gente tem a troca de mente, né? Que eu sempre falo. Mas eu mudei muito, 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 muito. Mas todo tempo eu me pego assim, do jeito que você falou. De olhar no espelho e falar, Viviane, você pode. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu já ouvi pessoas de perto. Tava pensando nisso hoje de manhã, eu já ouvi pessoas de perto falando assim pra mim. Ah, mas eu não consigo, eu não vou, eu não tenho. A pessoa, ué, mas você, né? A Vivi pode? Cara, você entende a tamanho da responsabilidade que a gente tem com o outro, mas primeiro para mim começa comigo. Então eu falo, poxa, Vivi pode. Eu pode mesmo. Aí eu tenho que ir. Não adianta eu falar eu pode e ficar sentada, igual você falou. Se eu não tiver uma ação, um planejamento para ir, eu tive uma menina que veio aqui falar, Ana Aragão, especialista em comunicação, acho que foi episódio sem ser esse de hoje, o de sexta passada. Ela falou exatamente, eu falei, Vivi pode, eu pode, você pode. Ela, calma, com planejamento. Porque todo mundo acha que é fácil, mas dentro desse pode, tem o processo. E processo é difícil. É difícil. Eu tenho 2 exemplos aqui bem rápidos para a gente entender. Não, Isso fala da, rápido, não. isso da movimentação. Então você está num trânsito. Imagina você no trânsito. Esquece o Waze. Nesse ponto não tem o Waze, não existe. E aí você está parada no trânsito, né? Trânsito de São Paulo. E aí eu ligo para você e falo, Vivi, ó, tô te esperando aqui. Que horas você vai chegar? Aí você vai virar para mim e falar assim, Michel, não sei. Talvez nunca. Porque eu Deus não me tenho livre, noção. Michel. Porque eu não tenho noção. Só para Sim, sim. só porque eu não tenho noção. Mas vamos dizer que o teu carro ele comece a andar 10 km por hora. E eu ligo para você de novo nesse momento. Opa, se você tem um conhecimento mínimo ali de velocidade média, distância, faz um cálculo e fala assim. Cálculos dos homens. E aí faz um cálculo e fala assim: não, Michel, agora eu vou chegar 8 horas da noite. Opa, legal. E se o teu carro começa a andar 40 km por hora, aí você vira e eu ligo para você de novo, você fala, não, agora reduz para 6. Então, essa questão do se movimentar. Eu não vou chegar nunca quando eu não me movimento. As pessoas, você já citou isso um pouco antes, as pessoas elas acham que tem que andar acelerado para chegar. Não, não funciona assim. Isso só funciona às vezes na internet, com algumas pessoas que dão aí soluções assim, né, mirabolantes e mágicas, né? E não. A vida real, que é essa que nós vivemos, é aquela vida do processo. E aí entra por outro exemplo que eu vou te falar. Eu gosto de montanhismo, trekking. Eu comecei a gostar, já escalei alguns lugares até bem difíceis. E eu uso o exemplo nos meus treinamentos do Monte Everest.
Monte Everest não é a montanha mais difícil, né? Mas é a mais alta e é muito complicada, né? Morre muita gente lá, morreu mais de 300, eu acho, já até hoje. E existem os acampamentos. E para você fazer uma escalada ao Everest, não é você só querer. Você precisa ter planejamento, você precisa ter investimento, você precisa ter pessoas que vão te apoiar, você precisa que ter uma coisa que chama ambientação, porque quando você sobe acima de 5.000, né, você precisa ali estar ambientado, porque senão você tem problemas, né, pulmonares, é isso. Então você precisa de pessoas que te ajudam. Inclusive, muitas pessoas chegam no acampamento 4 e não fazem um ataque ao cume, porque a janela ela não aparece. A janela são poucos dias durante o ano, inclusive, para Everest. E a janela não aparece, e na vida é assim. Muitas vezes nós vamos chegar lá na frente, depois de tudo isso que eu te falei, e ainda não vai dar para nós chegarmos ao cume. Só que daí pessoas podem pensar o seguinte: nossa, perdi meu dinheiro. Né? Custa entre 50 e 70 mil dólares para fazer uma escalada, para fazer um ataque ao cume do Everest. É bem caro. E aí você fala, pô, investi tudo isso e tal, não aprendi nada. E outras falam, meu Deus, foi a maior experiência da minha vida. Isso eu escuto muitas pessoas, a grande maioria, inclusive. E aí elas vão no outro ano e vão e conseguem chegar. E ficam lá no cume 5 minutos. É só o tempo de você fazer um vídeo, tal, falar com alguém, tirar uma foto, registrar. Cheguei, fazer uma oração, né, e tal, e voltar. Então, se é tão pouco tempo assim, eu vou focar só no cume, o aprendizado é maior do cume ou é do processo? E aí eu vou falar, eu fiz uma escalada esse ano aqui no Pico dos Marins, que fica aqui em Piquete. São 2.400 e poucos metros. Eu conheço. Eu estou começando. E aí eu fiz uma subida lá. E o desafio foi o seguinte: a grande maioria das pessoas, elas sobem, dormem lá em cima, que é maravilhoso, e descem no outro dia. E aí eu falei, não, né? Até meu filho foi comigo, meu filho mais velho. Eu falei, não, nós vamos e vamos voltar no mesmo dia. E aí a gente fez uma subida lá de 5 horas e uma descida de 4 horas e meia. Você sabe, 9 horas e meia no total. Você sabe quantos minutos eu fiquei no cume? 20 minutos. E nós ficamos no cume. Maravilhoso, maravilhoso. Uma vista maravilhosa e umas nuvens assim que você poderia tocar, sabe? Tem um vídeo que eu fiz, dá para você tocar na nuvem praticamente, né? Mas 20 minutos. Agora, o aprendizado que eu tive, depois conversando com meu filho, inclusive, porque foi o maior desafio físico que nós já passamos na vida, e a gente conversando, os aprendizados foram maravilhosos. Só que as pessoas, elas querem chegar ao cume sem passar pelo processo. Porque elas veem outras pessoas no cume e acham que é fácil. Eu sempre achei que chegar no Everest, no cume do Everest, era fácil. Por quê? Porque os cortes que mostram na internet e os vídeos que mostram só o sucesso. São só de chegada ao cume. Uhum. Só que depois que você começa a gostar do esporte e estudar um pouco mais e ler sobre isso, você vê que aquele que chega ao cume é assim, são muito poucos até. Sim. E tem bastante esforço. Eu quero até te pedir perdão, porque quando a gente começou, eu falei assim, vamos falar de pessoas e não vamos falar de processo. E não existe. Não tem como falar de pessoas sem falar de processo. Né? Eu fui assim, meio ignorante realmente quando eu falei isso, e assim, eu já aprendi. Acabei da minha ficha cair e falar assim, mas para falar de pessoas de sucesso, né, que tentam, que vão e que podem. Era sensacional, adorei. O processo, o aprendizado é muito grande. Inclusive nos objetivos. Vou dar um exemplo para você aqui. Imagina um alvo, né? Eu tenho até nos meus treinamentos lá, eu tenho esse slide, um alvo daqueles de que você joga seta, dado, né? E aí ele tem lá 3 dados que estão bem no alvo. Só que ao redor desse alvo, Sim. Existem vários furos ali. Porque para acertar os 3 ali no meio, foram muitas tentativas. Muitas tentativas. E aí eu vou dar um outro exemplo de uma outra figura que eu tenho lá, que é de uma pedra caindo dentro da água e gerando a ressonância, né? Uhum. E imagina agora, faz uma ligação das duas figuras, né? Nós, na vida, quando nós estamos buscando nossos objetivos, nós nem sempre alcançamos o alvo. Mas toda vez que nós acertamos o alvo ou fora, nós geramos uma ressonância. E essa ressonância ela pode ser positiva ou negativa. E a ressonância ela pode ir para lugares e atingir lugares, pessoas e coisas que você não tem nem noção que você está atingindo. Sim. Esse podcast, por exemplo, o Vivi,
Eu acho que você não tem noção do que isso Sim, faz na vida das pessoas. sim. O seu objetivo pode ser o melhor que tem, mas pode ser muito mais do que isso. É interessante você falar isso, porque eu falei na semana passada que, assim, eu estou muito feliz em ser elo. As pessoas querem ser só a pontinha, né? A glória. E eu realmente quero ser um canal, realmente, sabe? Um canal de transbordo, que as pessoas possam vir, passar o conhecimento. Não é todo assunto, não são todas as pessoas que se conectam, mas assim, se a gente conseguir mudar uma pessoa. Já é isso que você está falando, né? É a onda, é Já o. valeu a pena. Sim, Já valeu a é pena. sobre transbordar. Existe uns exemplos também figurativos, que é do beija-flor, né? Que estava na floresta pegando fogo, e o beija-flor ele ia lá, pegava lá um pouquinho de água, levava e jogava, né? Aquele pouquinho de água não chegava nem embaixo, já Secou. evaporava. E o urso estava correndo, todo mundo correndo, o urso chegou para ele e falou assim: Ô beija-flor, se você é louco, é maluco, você sabe que você não vai conseguir apagar esse fogo. Aí ele vira e fala assim: cara, eu sei disso, mas eu não consigo não fazer a minha parte. Né? E a outra que fala sobre isso é sobre o menininho que está na beira do mar, né? Essa é mais conhecida até, e tem várias, milhões de estrelas do mar na areia. E uma criancinha vai lá e pega uma estrela do mar e joga dentro da água. Aí vai lá correndo, vai lá, pega e joga mais uma. Aí tá passando uma pessoa em cima, olha e fala assim: ô moleque, tá maluco? Tu não vai conseguir salvar todas as estrelas que estão aqui. Aí o moleque vira e fala assim: não, mas eu sei, tio. Mas para aquelas que eu estou conseguindo salvar, eu estou fazendo a diferença. Então, esse trabalho que você faz, o trabalho que eu faço e muitos outros trabalhos que são feitos nesse mundo, né, com uma boa intenção e com resultado, é justamente isso. São milhões, bilhões de pessoas no mundo. E nós não vamos conseguir atingir todas as pessoas. Pode ser Sim. aquela pessoa mais conhecida do mundo, ela mesmo assim não vai atingir. A Mas gente ignora. mas aquelas que estão ao seu redor, dentro daquela atmosfera onde você tem influência, que pode ser muito, mas muito maior do que você pensa, você alcança. Sim. E o nosso propósito, eu acredito que o seu também, não é, talvez não seja nem de você saber quem você atingiu. O teu objetivo, como o meu também, é de atingir. Sim. Nosso propósito é esse. Sim. Lógico, quando nós damos um treinamento ou quando você recebe um feedback daqui do teu podcast, é gostoso quando você recebe, né, falando, pô, que legal, nossa, isso aqui fez uma diferença na minha vida. Isso é gostoso pra gente, reforça. Mas o que é mais legal é a gente saber que o que nós estamos fazendo vai contribuir com a vida de alguém. A gente ignora os pequenos começos, né? A maioria das pessoas. Só quem não ignora é quem tá começando pequeno que sabe. Mas assim, eu tive essa dificuldade no começo, que eu falei, gente, mas quem vai acreditar no meu sonho? Né? Eu imagino que a pessoa de casa também fala assim, nossa, mas se eu começar com um, dois, três, é tão pouco. E geralmente a gente fica esperando de que os amigos os parentes que se mobilizem, te ajudem, não são eles que fazem, entende? Eu acredito muito no que Deus vai acrescentando realmente. Então, assim, quando eu me vi começando muito pequeno, e eu falava assim, nossa, se duas pessoas assistirem o podcast, eu já vou ficar feliz. E hoje, assim, tem bastante gente assistindo e cada vez vai chegando. E, assim, eu não estou preocupada. Nossa, quantas pessoas assistiram? Pô, é super legal, mas super legal. Mas você entende que volta naquele assunto. Se a gente conseguir mudar uma pessoa, e a gente, como hoje a gente tem internet, mídia. Eu falo assim, o podcast, ele não é São José dos Campos, não é só Brasil, ele é mundo. Aonde se entende a língua portuguesa, ele chega, né? Então, por que não começar pequeno? Porque a gente tem dificuldade de começar pequeno. Não sei qual você vai poder falar isso melhor, mas as pessoas ignoram os pequenos começos ou não começam porque não querem começar pequeno. E eu tenho dificuldade, eu vou te falar, eu tenho dificuldade de começar pequeno. Eu tenho melhorado isso através do podcast, porque assim, se eu pudesse, eu começava com o microfone de 5.000, que é o top. Entende? Se eu pudesse, eu tinha câmera de 50 mil, câmera de 20 mil reais. Mas se eu não começar gravando com o celular, mesmo que seja 4K, entregue o máximo que eu consigo com aquilo que eu tenho, eu não ia começar. Uhum. Como que você falaria isso para a pessoa que está em casa e fala assim, meu, começa?
Fala aí. Porque assim, isso é muito normal, esse pensamento que você tem, né? Sempre a gente quer o melhor para começar. Mas, inclusive, essa experiência que você está tendo de começar pelo começo, né? Começar os pequenos começos, isso vai te trazer uma experiência para que você possa usufruir corretamente do microfone de 5.000. Porque Uhum, imagina, pode ser que se você pegasse esse equipamento hoje, podia ser que você não usufruísse ele da maneira como é para usufruir. Por quê? Porque você não passou pelo processo de aprendizagem. Isso que é o importante. sim. Tem uma pessoa que, inclusive, é um dos maiores líderes que eu já conheci na vida, chama Carlito Paes. Uhum, Né? Ele fala que o avião ele decola ao final da pista e que uhum, o mais importante não é como eu começo, mas sim como eu termino. uhum, E aí tem o processo nesse meio do caminho. sim. Então, assim, é isso que nós precisamos pensar. Porque senão você bloqueia de cara. Então, imagina uma pessoa que quer iniciar um negócio. Eu dou treinamento para empreendedores, novos Legal. empreendedores também, né? Por uma empresa que chama IBS Américas. E esses novos empreendedores, imagina se eles tivessem que começar com 50 mil de estoque. Tem alguns que começam com R$ 100 de estoque. E depois pode chegar aos 50 mil. Né? Agora imagina se nós nos prendêssemos nisso, que é uma coisa que é normal, né? Sim. Essa pessoa não quer começar. Mas isso que você falou, eu tinha pensado nisso. Vamos supor, eu tenho um microfone hoje de 1.000 e eu quero um de 5.000. A hora que se eu chegasse de ter os 5.000 logo de começo, talvez eu não ia entender como funciona, não aprender a valorizar, né? E a gente a Não gente ia só extrair, não ia extrair o melhor dele. eu imagino que você que está em casa também está pensando isso no seu caso, né? Porque a gente está falando aqui de microfone, mas transforma aí pro seu caso, pro que você, né, tá passando agora, né? Porque muita gente, é que você falou, eu quero começar com um negócio de estoque de R$ 100, ou de 50 mil, mas eu só tenho R$ 1.000 para fazer estoque. Tá, mas a gente não sabe que se a gente começasse com 50 mil sem ter passado pelo processo, podia encalhar tudo, não vender, perdeu, acabou, faliu. Entendeu? Mas você começa com pouco, você vai escalonando, aí você vai saber como sair de situações quando vai precisar pegar Exatamente. os dias maus, né? Porque chega para todo mundo. Chega, com certeza. Eu costumo dizer, tem um ditado que fala que a vida é dura para quem é mole, né? Eu cresci acreditando nisso. E para mim é uma crença limitante. Porque isso não é justo. Eu mudei para a vida é dura para quem é vivo. Né? Porque na minha crença, depois que nós morremos, aí nós Uhum. estamos, né, bem. Mas quando você está vivo, as porradas da vida elas chegam iguais. Vivi, ela chega igual para mim, chega igual para você. E o que importa é como você lidar com isso. É por isso que, né, eu comentei aqui sobre o Carlito Paes, né, tem muitos aprendizados que eu tive com ele. E um dos aprendizados que eu tive foi essa questão de que você tem que pegar aquilo com que a vida faz com você, porque o mundo está em convulsão, como ele fala, pegar aquilo, esse mundo em convulsão e ver como você pode se preparar para devolver coisa diferente. Porque devolver o que é ruim, devolver coisas negativas e coisas tóxicas, já tem muitas pessoas. Vamos entrar para o time daquelas pessoas que devolvem o que é bom. Né? E aí eu lembrei de uma coisa também aqui, voltando um pouco naquilo que todo mundo, às vezes ela tá ali e acha que não pode, mas ela pode, é que assim, pensa você que você tá fugindo de um cachorro muito bravo, por exemplo. Eu já fui atacado por cachorro, né? E assim, quando o cachorro tá correndo atrás de você, você não consegue pensar em outra coisa. Quando você tá naquela situação de perigo, né? A gente tem um órgãozinho que chama amígdala, que ela captura através dos seus sentidos tudo aquilo que está acontecendo no momento e dá um comando lá do que você deve fazer, né? Um órgão mais primitivo, inclusive, né? De sobrevivência. E aí você não consegue pensar em outra coisa. Agora imagina você correndo com um perigo atrás, pode ser uma pessoa ou um cachorro, algum perigo. Você não consegue enxergar nada que está ao seu lado, porque você está focada em se defender daquilo. Né, pode ter belezas, oportunidades. Eu até brinco nos treinamentos, eu falo, pode ter uma pessoa com uma placa falando aqui, pegue aqui os seus R$ 500 de graça. Você vai olhar, você não vai conseguir perceber aquilo, porque a tua mente está focada na fuga. Uhum. E aí, eu escutei o Carlito Paes falando, tem pessoas que estão em fuga constante por causa das suas emoções. Como sair? Através da reflexão, através da ajuda, de procurar ajuda, através de reconhecer que está precisando de ajuda, porque não é normal uma pessoa não ter esperança, não é normal uma pessoa parar de ter sonhos. Quando eu falo que não é normal, a pessoa não é extraterrestre, mas assim, ela deveria ter, né? Porque Sim, é uma coisa natural da do nossa ser vida. humano. O que nos move? É nós lembrarmos daquilo que nos traz esperança. Quando a esperança morre, acaba.
né? Acaba, e o desânimo vem. E assim, é igual academia, né? Eu, por exemplo, quando eu fico uma semana, 2 semanas, inclusive é o caso agora, sem ir na academia porque eu não tenho tempo, para você retornar é muito complicado. É muito complicado. Até porque dói quando você volta. Na vida é assim. Você desenvolver um projeto novo, ou voltar a fazer alguma coisa, ou voltar a ter sonho, dói. Você sair da sua zona de conforto, que eu acho que não é mais zona de conforto, porque pessoas elas sofrem ali. Então pode ser que não esteja confortável aquela vida, aquele desempregado, aquela pessoa que está com depressão, ou aquela pessoa que não tem atitude. Pode ser que ela sofra. Nós não sabemos. Nós julgamos, mas nós não sabemos. Né? E aí vem uma outra coisa que eu aprendi, que o conhecimento é totalmente proporcional ao julgamento. Quando eu tenho muito conhecimento de um assunto, eu julgo menos. Então, por exemplo, quando eu entendo de pessoas, quando eu entendo de comportamento, temperamento, personalidade, sabe? Quando eu começo a entender sobre isso, o meu julgamento em relação às pessoas ela diminui. Porque eu vejo algumas atitudes, né, reações da Vivi e começo a entender o porquê. Uhum. E acaba o julgamento de que ela é porque isso, é aquilo, não quer aquilo. Então é totalmente proporcional. Sim. O problema é que nosso conhecimento hoje está baixo, o julgamento está alto nesse mundo. Inclusive esse mundo competitivo de comparação. Né? Então é mais ou menos por aí. Eu gosto muito desse pensamento que você falou agora, de verdade. Eu acho que eu sempre falo isso, que as pessoas querem julgar e tá com muita moda hoje falar assim, empatia, empatia. Eu já tô com irritação dessa palavra, porque a empatia é você se colocar no lugar do outro, entender, né, o que o outro tá passando. E eu gosto muito da palavra, até sempre falo isso com o Matheus, e calça meu sapato. Ver se tá apertado, para onde eu andei, né? Para onde a gente chegar, porque eu sei que quando a gente tem o autoconhecimento, autoconhecimento entrou na minha vida 2 anos atrás apenas. Eu fiz Enneagrama, não sei se você já ouviu falar. Como treinar, é sensacional. Aí eu fiz o Enneagrama e depois que eu fiz, eu queria que as pessoas fizessem. Tanto é que o segundo episódio que eu gravei aqui, tá no podcast, foi minha mentora de Enneagrama. Então eu queria que as pessoas fizessem isso porque além de se entender, ela entenderia o outro, né? O porquê que isso acontece, as feridas da infância. A gente entra todo nesse assunto que eu adoro realmente. Aí, isso que você falou, a gente está com muito conhecimento, com pouco conhecimento e muito julgamento. E isso precisa, no mínimo, balancear, né? Porque senão a gente vai ficando insuportável, insuportável. E cada vez mais as pessoas têm, por causa de internet e tudo, eu não sei como é que você tem visto os assuntos sobre suicídio. Tá uma loucura e pouco se fala sobre isso para não alarmar, mas tá assim, gente que tem tudo e é muito julgado na internet, na mídia, e não aguenta. Tem um dado que é a doutora Ana Beatriz que falou também, um suicídio a cada 40 segundos no mundo. Então, esse tempo que nós estamos falando aqui, quantas pessoas que Sim. já se foram, quantas pessoas que nós não podemos julgar que elas foram fracas porque elas queriam se libertar não da vida, elas queriam se libertar do sofrimento. Uhum. E que esse sofrimento, e aí é um negócio legal, e que esse sofrimento poderia ser que algum de nós, e aí sem puxar a responsabilidade, mas como missão, que algum de nós poderia ter contribuído para que essa pessoa ela saísse, não através de palavras de comando, mas através simplesmente de uma escuta ativa, através de um abraço. Sim. Né? Então, tem jeito para tudo. Sim. Né? Não tem nada que não possa ser corrigido. A gente tem muita mania de também, vamos supor, eu tive aqui o Dr. Alex que falou mês passado, foi setembro, mês passado a gente já está em novembro, mas setembro foi o mês de conscientização do suicídio. E ele falou que essa estatística é só a estatística de que eles acham que é, porque tem muitos lugares que não pode falar, porque o seguro não cobre, entendeu? Se você tira a sua vida, o seguro não cobre, então assim... E tem muitos que nem um pouco se fala. Então, ele falou, mata mais que guerra. Eu fiquei, assim, assustada. Eu cheguei com um número para ele, ele falou, não é real. E eu fiquei assustada, sabe? E assim, as pessoas tiram realmente isso que você falou. Esses dias meu filhotinho de 12 anos perguntou assim, mãe, mas por que as pessoas tiram a vida? Nada a ver. Aí eu tive que explicar para ele, sabe? Porque assim, ele não sabe o que é problema, né? E a pessoa, quando ela tira a vida dela, não é que ela não quer morrer, ela quer acabar com aquela dor apenas. Exatamente, quer cessar o sofrimento dela. E ela não vê esperança e
e pensa que o sofrimento dela só cessa quando ela tira a própria vida. Sim, isso que você falou, que a gente apenas um sorriso, um abraço, mas muita gente está sofrendo hoje em dia por falta disso, entendo. Mas outras também tentam carregar vamos supor, se você tivesse com depressão e eu ficasse só conversando com você, te abraçando, eu vou te ouvir, isso, aquilo. Às vezes isso não é suficiente, porque isso é uma doença. O pessoal acha que é frescura, né? Mas eu já escutei, nossa, a pessoa está com depressão, levanta, menina. Não, Né? voz de comando, não funciona. Não funciona. Inclusive, também não é só a reflexão que muda isso. Isso é um conjunto, né, que muda. Pode ser, dependendo da pessoa, eu não sou especialista nisso, mas medicação, terapia, Sim. tal, o apoio, tudo isso faz com que... É uma rede, né? o Brasil hoje ele tem aproximadamente, é o país mais ansioso do mundo, e ele tem 10% das pessoas, isso que se declaram, né, pessoas ansiosas. Mas é só você andar na rua que você vê que esse número é muito maior. Sim. Mesmo já sendo muito grande, esse número é muito maior. As pessoas hoje estão com uma ansiedade muito grande. E essa questão da informação que nós falamos, ela piora um pouco mais isso. Uhum. Nós estamos nos intoxicando de informação. E essas informações, elas vão lá no nosso coração e elas começam a sujar nossas lentes. Você já deve ter ouvido falar isso, né? Mas eu vou enxergar aquilo que estão nas minhas lentes. E eu estou cada vez mais embaçando a minha lente. Às vezes por um trauma, às vezes por alguma coisa que aconteceu, né? Com um luto, alguma coisa que alguma pessoa fez, né, comigo. E aquilo que eu estou vendo na minha frente. Isso pode sujar a minha lente e eu começo a olhar a vida como uma vida embaçada ou amarela. Mesmo o arco-íris. Eu enxergo o arco-íris amarelo, porque minhas lentes estão amarelas, né? Como limpar? Vou te pegar agora. Vou te pegar agora, Michel. Procurar ajuda, reconhecer que nós precisamos de ajuda. As pessoas hoje, elas têm 3 coisinhas que é muito complicado. Uma é ego, outra é orgulho, outra é prepotência. 3 muito fortes, né? Você pode até pensar que não são todas as pessoas, e nem aqui está um julgamento. Graças a Deus, meu conhecimento está aumentando, eu estou julgando menos, né? Mas isso é muito forte. E a falta de conhecimento eu posso complementar. A falta de conhecimento do que ela está passando é ruim, né? Isso complementa. Então, a pessoa ela tem que reconhecer, olha, eu preciso de ajuda. Uhum. E hoje a sociedade ela faz com que você tenha medo, porque ela vai te olhar como fracassado, vai te olhar como uma pessoa doente, vai te olhar como uma pessoa muito frágil, né? É igual a questão do inglês. Estavam falando há pouco sobre a questão do inglês. Por que o brasileiro ele tem mais dificuldade de aprender inglês? Porque é um país onde tem muito poucas pessoas que falam inglês. Porque desde cedo, quando nós começamos lá o aprender lá o cumprimentos e tal, quando nós falamos um pouquinho errado, nós brasileiros começamos a nos criticar, dar risada, né, a ter uma zoação em relação a isso. O que isso faz? Dá um bloqueio. Eu não vou falar. E aí, quando você chega lá fora, você que conhece bem, quando você chega lá fora e você fala, as pessoas, ao invés de te julgar, elas te ajudam. Né? Eu tive algumas experiências maravilhosas, assim, eu me senti tão bem, sabe? Que você fala meio que travado com as pessoas lá fora, e aí elas vêm e não entendem, e falam assim, não, fala pra mim, explica de outra forma. Não, peraí, deixa eu te entender. Então ela vem e te acolhe, sabe? E aí você fala, caramba, compensa eu aprender. E aqui no Brasil, tira a parte do inglês e fala para outras coisas. As pessoas têm medo. As pessoas têm medo de falar em público, as pessoas têm medo de tentar fazer. Né? Então é uma cultura, eu amo meu país, né? Mas é uma cultura que nós brasileiros temos aqui, de tirar sarro, né? De brincar, que isso bloqueia. Então a pessoa não é que ela tem medo de sair daquela situação, ela tem medo de ser chamada de fracassada às vezes. Não todas as vezes, né? Sim. Eu morei em Portugal e é realmente muita herança deles, sabe? Bom, enfim. Lá na França também eles gostam de ajudar, não, mas do restante dos lugares eu sempre fui muito bem recebida também, não sabia, a gente fazia mímica, desenhava, escrevia, e isso faz destravar, né? O medo, perder o medo, né? E é realmente um processo. Gente, eu ficaria aqui mais indo, né? Passa rápido, né, Michel? Eu sempre falo, passa rápido e a gente vai esquentando e depois não quer parar de falar. Então, assim, esse assunto pessoas, eu imagino que toca o seu coração e eu não posso deixar de falar que eu não falo, falei pra você, a gente não fala de religião, isso, aquilo, mas eu sigo Cristo, né? Então, assim, e eu sei que pessoas
é o que toca o coração dele, é o que ele mais gosta, é o que... Então, assim, não é sobre pecado, é sobre pessoas, né? E o pessoal fala assim, não vou andar com fulano, fulano é isso, fulano é aquilo. Jesus andaria. Jesus faria, Jesus gostaria de estar com eles. Então, isso para mim é o meu objetivo, é o objetivo do podcast, é para todos, porque todos pode. Jesus é um especialista em pessoas, né? Eu queria aqui, Vivi, falar uma última parte, inclusive está no livro, que é muito interessante, que é uma analogia que eu faço sobre o caminhão de lixo e nós. Né? O caminhão de lixo ele é um ponto importante nas cidades. Se um pessoal que trabalha na coleta do lixo parar um dia aqui de coletar o lixo, vira um caos. Doença, lixo por todos os lados, né? E aí quando esse caminhão está passando, diversas vezes o caminhão ele faz uma compressão daquele lixo que já foi colocado para caber mais, né? E ele vai lá e uma pessoa aciona uma alavanca do lado de fora e ele comprime. Só que chega um ponto que se ele não for no aterro para jogar aquele lixo que está lá, mesmo ele tentando comprimir várias vezes, ele vai começar a acontecer o quê? Ele vai começar a cair aquele lixo. Ele vai começar a transbordar lixo. E quando você transborda lixo pela cidade, é o caos. E aí vamos buscar agora pessoas, vamos trabalhar com pessoas. Nós somos caminhões de lixo. Eu falo de aterro emocional no livro. Nós somos, com todo respeito a todos, nós somos caminhões de lixo. Nós vamos acumulando lixo durante a nossa vida inteira. Toda hora vem lixo e nós vamos acumulando. E se nós não soubermos, não reconhecermos e não soubermos, além de comprimir, né, que é quando nós guardamos, a gente ir lá e deixar isso em algum lugar, e aí a ferramenta, você escolhe que tipo de ferramenta, você vai começar a transbordar lixo na vida das pessoas. E é uma reflexão que nós temos que fazer. É esse o nosso propósito? Transbordar lixo na vida das pessoas? Gerar doença? Gerar mau cheiro na vida das pessoas? Estragar a saúde de uma cidade ou do ambiente ou a atmosfera que a gente vive? Então é uma reflexão que a gente precisa fazer. Eu não. Eu posso até ser um caminhão de lixo. Eu quero comprimir e eu quero deixar no aterro emocional. Sim. Porque eu não quero transbordar isso na vida das pessoas, não. Sim. A ressonância que eu quero entregar para as pessoas é uma ressonância boa. Você mesmo falou. É o amor de Cristo que a gente precisa entregar. Pelo menos esse é o meu propósito. Sim, eu imagino que você em casa esteja pensando assim também, né? De derramar o que a gente tem colocado para dentro e depois derramado na vida de outras pessoas. Pensa nisso, eu vou estar pensando aqui, com certeza você também vai estar pensando aí, né? O Matheus vai estar pensando, a sua esposa também vai, porque assim, é sobre transbordar, né? É menos o nosso umbigo. Eu te falo, Viviane tem aprendido isso, não é fácil, é menos a gente e mais o outro. Menos julgamento e mais compaixão. Eu vou chegar nesse negócio que você falou aí do mais conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, menos julgamento a gente faz. Vou até anotar essa frase depois, viu? Legal, gente, você dá aí um tchau pro pessoal e a gente vai falando aí. Manda eles te seguirem, né? Na sua fala que agora que você vai começar a colocar muito conhecimento, transbordar nas redes sociais, que tá aí para isso. Pode falar, essa é a sua câmera, manda ver. Legal, pessoal. Obrigado pela oportunidade aqui, Vivi, de estar aqui, de falar disso que eu tanto amo, que faz parte do meu propósito e da minha missão, que é contribuir com a vida das pessoas. Eu tenho aprendido que nós temos que ter uma inteligência emocional alta. O coeficiente de inteligência, ele é importante, mas o coeficiente emocional ele é muito mais importante. Então, cuide das suas emoções. Primeiro, reconheça que você precisa de ajuda. Procure especialistas, pessoas que têm, além de boa intenção, que têm credibilidade e que têm propriedade no assunto para te ajudar nisso. Pessoas hoje em dia, elas são mais curiosas do que querem ajudar. Então, a falta de confiança, ela vem disso também. Então, minha rede social, Instagram, @MichelMAlmeida, me segue lá, tem algumas reflexões, tá bom? E foi um prazer estar falando com vocês aqui. Muito obrigado. Se vocês quiserem depois fazer pergunta lá, pode ir lá, que ele vai responder, Michel. Eu respondo. Promete? Prometo. Então tá, ele tá prometendo que ele vai responder. Muito obrigada por você ter ficado aqui. Compartilhe esse conhecimento, é muito importante para outras pessoas além de você, menos o nosso umbigo e mais o transbordar. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.